A terceira fase do modernismo foi de 1945 até 1980. Surgiu durante a Guerra Fria e o governo Juscelino Kubitschek, sendo conhecida como geração de 45 e pós-modernismo. O contexto da nova fase modernista implicava em uma linguagem mais formal e apurada, bem diferente daquela insaturada na Semana da Arte Moderna de 1922, na qual a linguagem mais popular era a mais utilizada entre os autores. Mas a terceira geração não deixou de explorar os temas sociais e abordar a realidade brasileira. Esses temas, porém, passaram a ser descritos com muito mais rigor, fugindo da linguagem coloquial, percorrendo pela temática psicológica e trazendo de volta a rima e a métrica à poesia. Marcada por histórias que abordavam o lado mais profundo do ser humano sem se afastar das denúncias sociais, a terceira geração do modernismo trouxe apelo ao vocabulário mais apurado. Era uma fase mais introspectiva, na qual o leitor conhecia todos os conflitos internos dos personagens. As características da geração de 45 são valorização da rima e da métrica, influências parnasianas e simbolistas, realismo fantástico, metalinguagem, temas sociais e psicológicos, academicismo, regionalismo universitário, passadismo e volta ao passado. Na prosa, a exemplo da segunda geração, a prosa continua a abranger o psicológico, o urbano e o regional. A abordagem psicológica é bem mais profunda e definida em relação às abordagens anteriores, o que também é natural, tendo em vista a maior complexidade social, conforme já mencionado. Quanto ao regionalismo, ela se apresenta de maneira muito renovada na linguagem, enquanto que no conteúdo assume uma abordagem mais universal com relação aos problemas da sobrevivência do indivíduo. Esse filtro universalista, como por uma porta semi-aberta, permite a passagem do panorama de insistente desigualdade social e de todas as misérias daí advindas, ainda que nesse momento não haja o assumido proselitismo político ou até socialista. Guimarães Rosa é quem dá o tom a essa modalidade de regionalismo, graças ao principalmente a um desenvolvimento mais intenso e elaborado. Na poesia de 45 são resgatadas algumas fórmulas anteriores ao modernismo, como a preocupação formal. Ainda que não chegue à existência de uma nova geração de sonetistas, em certas produções detecta-se certas consistências na elaboração técnica, e em outras inesperadas proximidades da atitude dos clássicos antigos, ao menos no que diz a respeito à objetividade da linguagem. Linguagem que nada tem a ver com aquele que caracterizou a poesia no primeiro momento modernista, chegando mesmo, às vezes, a revelar na erudição. Quanto ao conteúdo, a determinação mais comum é a problemática existencial, não havendo, portanto, significativo distanciamento da abordagem de poetas na segunda geração. João Guimarães Rosa, mais conhecido por Guimarães Rosa, nasceu no dia 27 de junho de 1908, na cidade de Cordisburgo, Minas Gerais. Viveu nessa região interiorana, onde o pai era juiz de paz, vereador e comerciante até 1918, período que cursou os estudos primários. Posteriormente, aos 9 anos de idade, mudou-se para a casa de seus avós maternos, situada em Belo Horizonte. Nesse novo lar, teve a forte influência de seu avô, que era médico, escritor, filósofo e professor, o que contribuiu para que então o menino se encantasse pelas letras e pelo conhecimento. Na capital mineira, cursou medicina na Faculdade de Minas Gerais, formando-se em 1930. Nessa fase, foram publicados seus primeiros contos na revista O Cruzeiro. Depois de formado, exerceu a profissão em Itaguara, município de Itaúna, interior mineiro, onde permaneceu por 2 anos, sendo motivo de apreço na região, pois atendia seus doentes a cavalo pelas fazendas e sítios da zona rural.
Durante a Revolução Constitucionalista, em 1932, voltou a Belo Horizonte para servir como médico voluntário da Força Pública. Em seguida, atuou como oficial médico no 9º Batalhão de Infantaria na cidade de Barbacena. Enquanto exercia medicina, iniciou o processo da escrita literária, sendo agraciado em 1936 com o Prêmio de Poesia Acadêmica Brasileira de Letras, pela coletânea de poemas Magma. Essa obra, que ganhou a premiação em primeiro lugar, só foi publicada em 1997. Guimarães Rosa, em razão do enorme apreço que tinha por línguas estrangeiras, o que lhe conferiu o domínio de 9 idiomas, deixou a medicina e optou pela carreira diplomática, o que também lhe proporcionou maior contato com o mundo das letras. Em 1934, foi morar no Rio de Janeiro e, em seguida, foi nomeado vice-consul em Hamburgo, na Alemanha. Nesse período, como o país germânico estava sob o domínio nazista, Rosa, exercendo sua influência como diplomata, ajudou, como evidenciam documentos históricos, inúmeras vítimas do nazismo a fugirem, assinando como vice-consul o visto em seus passaportes. Em 1942, quando o Brasil rompeu a aliança com a Alemanha, Guimarães Rosa foi preso, assim como outros brasileiros que viviam naquele país. Após ser liberto da prisão, o que ocorreu no fim de 1942, foi nomeado secretário da Embaixada Brasileira em Bogotá, na Colômbia. Posteriormente, entre 1946 e 1951, residiu em Paris, onde consolidou sua carreira diplomática. Faleceu em 19 de novembro de 1967, na cidade do Rio de Janeiro. Guimarães Rosa escreveu contos, novelas, romances e muitas de suas obras foram ambientadas pelo sertão brasileiro, com ênfase nos temas nacionais, marcados pelo regionalismo e mediadas por uma linguagem inovadora com invenções linguísticas, arcaísmo, palavras populares e neologismo. Sagarana, Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas, Primeiras Histórias, Manuelzão e Miguelim, Campo Geral, Noites do Sertão, Tatumeia, Estas Histórias, Ave Palavra e Magma. Sua obra que merece maior destaque e por ter sido a mais premiada é Grande Sertão Veredas, publicada em 1956, traduzida para diversas línguas, e agora eu citarei 2 trechos do seu livro Grande Sertão. O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Mas eu gostava dele, dia, mais gostava. Diga ao Senhor, como um feitiço? Isso, feito coisa feita. Era ele estar perto de mim e nada me faltava. Era ele fechar a cara e estar tristonho e eu perdia meu sossego. Era ele estar por longe e eu só nele pensava. Esta obra tem uma linguagem que é muito elogiada pela originalidade de estilo, presente no relato de um ex-jagunço chamado Ribaldo, e a referência feita ao ex-jagunço relembra um amor sufocado por Diadorim, lutas e apreensões. Considerado uma das obras mais significativas da literatura brasileira, o autor uniu vários elementos nesse romance, que envolvem uma temática regionalista e um experimentalismo linguístico que deram origem a uma obra inovadora e única.